Eu quero agradecer à igreja pelo carinho, hoje celebrando e de alguma maneira nos abraçando os pastores aqui. Quero dizer que servir a Deus é um privilégio. É um privilégio ter sido chamado, convocado por Deus para esse trabalho e ainda mais servir nessa igreja. Tenho amigos, tenho pessoas que eu amo nesse lugar. É a minha casa, cresci aqui, me converti aqui, me batizei aqui, casei aqui. Então é muito mais do que um trabalho para mim. A igreja de fato é uma família na fé e é um privilégio. Essa igreja é muito carinhosa. Nós posso falar aqui pelos pastores, nós amamos trabalhar nesse lugar. Amém. Hoje eu quero te convidar a ressignificar a adoração na sua vida, o que representa saciar a sede de adoração do Pai. Ontem comecei essa mensagem aqui e hoje quero dar continuidade, vou fazer um resumo do que falamos ontem e vamos continuar. Antes eu queria te convidar a estender suas mãos para o céu em sinal de rendição a Jesus e repetir essa declaração de fé junto comigo. Repita assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um cutucão quem está do lado, diga que Deus te abençoe, que Deus se revele a você. Está frio, você veio, que bênção. Hoje Deus vai aquecer nossos corações. Você trouxe Bíblia, João, capítulo 4, versículo 1 a 10. Quero ler este trecho da palavra com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Saciar a sede de adoração do Pai. O que isso representa para nós? O que chamou a minha atenção ao ler esse texto foi o pedido de Jesus à mulher. Às vezes eu leio a Bíblia e parece que alguns versículos saltam. Não sei se isso acontece contigo, mas quando eu li Jesus falando com aquela mulher: dê-me um copo d'água, ou um pouco de água, me saltou aos olhos. E à medida que eu ia lendo a história, esse versículo se tornou ainda mais significativo, porque a história vai nos mostrar que depois da conversa, a mulher abandona o cântaro vazio e vai embora. Nisso chegam os discípulos, oferecem comida para Jesus, e a Bíblia diz que ele não quer comer e não bebe nada. Do que se trata esse pedido? Dê-me um pouco de água. Era meio-dia, estava calor, Jesus estava com sede, mas eu creio que ele estava pedindo algo mais. Essa história toda tem a ver com a adoração verdadeira. Este é o cerne, o tema desta história. Eu creio que Jesus estava pedindo àquela mulher que saciasse a sede de adoração do Pai. Esses dias eu estava na cama, o Beni passou e eu falei: filho, traz um copo d'água para o Pai.
Ele disse: pai, não estou com vontade. E saiu. Eu falei: desaforado esse menino. Eu fiquei pensando, a gente às vezes, para filho, quem tem filho pequeno aqui, ou já teve filho pequeno, né, você leva na escola, você dá de comer, você dá banho, né, faz as vontades, aí você pede um copo d'água. E às vezes a gente é assim com Deus. Deus fez tanto por nós. Se você está nesse lugar hoje é porque Ele te alcançou. Se você está respirando é porque Ele soprou fôlego de vida nas suas narinas. Se você tem um casaco que vestir é porque a provisão de Deus te alcançou. Se você tem casa, família, é porque na graça maravilhosa dEle, Ele operou, colocou pessoas significativas na sua história. Deus faz tanto por nós. E às vezes não atendemos um simples pedido, um copo d'água. Hoje eu queria te convidar a dar um pouco de água para Jesus, a saciar a sede de adoração do Pai. Quantos desejam fazer isso? À medida que eu li esse texto, eu perguntava a mim mesmo: Pai, como é que eu posso saciar a sede do teu coração? Como é que eu posso te adorar em espírito e em verdade? E a primeira lição veio para mim com o versículo 4. A Bíblia vai dizer: era-lhe necessário passar por Samaria. E o que me chama a atenção é que as necessidades de Jesus tinham a ver com os propósitos de Deus. Não era a única alternativa, não era a única rota possível, existiam outras. Por que era necessário passar por Samaria? Os judeus ortodoxos normalmente faziam outro caminho para evitar esse lugar. Era necessário passar por Samaria porque havia uma agenda de Deus ali. Havia um encontro programado, não apenas com aquela mulher, mas com aquela comunidade. A Bíblia vai dizer que Jesus passa alguns dias entre os samaritanos e o reino de Deus é revelado ali. Era necessário passar por Samaria. Isso fica ainda mais claro no final da história, quando os discípulos vêm oferecer comida para Jesus. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, eu não sei o que define necessidade. Talvez você diga: eu preciso de um carro novo, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso de um relacionamento novo. Muitas vezes as nossas necessidades têm a ver com os desejos do nosso coração. Mas a Bíblia vai nos mostrar que se queremos saciar a sede de adoração do Pai, os propósitos de Deus precisam definir as nossas necessidades. É disso que a palavra de Deus nos mostra, quando nos ensina sobre a adoração. A Bíblia é clara: eu e você, cada um de nós, fomos criados para glorificar a Deus. Quantos creem nisso? Você foi criado com um propósito: glorificar, exaltar o nome do Senhor. Mas o problema é que quando não servimos os propósitos de Deus, a vontade de Deus não define necessidades nas nossas vidas, não nos sentimos plenos, não nos sentimos saciados. Ageu vai dizer que é como guardar num bolso furado, num saco furado. A gente come e não se farta, não se sacia. Sabe por quê? Quando você não cumpre o propósito do teu Criador, parece que algo não vai bem. A vida não te sacia. Eu lembro bem da minha experiência. Eu tinha uma empresa e eu lembro, consegui ganhar um certo recurso, comprar o carro que queria, já tinha juntado um pouco de grana, estava tudo bem. Mas eu lembro de entrar no carro chorando, porque aquilo não me saciava. Deus tinha um outro propósito. E enquanto eu não cumpria o propósito, o chamado de Deus, eu também não me sentia pleno. Talvez isso esteja acontecendo com você. Hoje eu quero dizer, se você quer glorificar ao Pai de verdade, cumpra a vontade dEle. Busque os propósitos de Deus. E você vai saciar ao Pai e vai saciar a si mesmo. Quantos desejam fazer assim? Você tem entendimento de qual é o propósito? Qual é o chamado? Você vive a palavra. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas a gente só de fato
entende a palavra, quando vive ela, viva os propósitos e você vai glorificar a Deus. Viva a palavra, Jesus é vida em nós. Você vai suprir a sede de adoração do Pai. Quantos querem entregar um pouco de água para Jesus? Redefina os teus propósitos. Segunda lição, tem a ver com a honra do convite. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Segunda lição, se queremos saciar a sede e a adoração do Pai, precisamos compreender a honra do convite. É isso que Jesus está falando para a mulher. Ela não podia compreender quem é que estava lhe pedindo água. A graça de Deus, o dom de Deus, o convite de Deus. E muitas vezes não somos capazes de compreender do que se trata. Aquela mulher pecadora tendo o privilégio de servir, como eu, você, pessoas pecadoras, somos convidados a saciar a sede e adoração do Pai. Que privilégio, que convite honrado, servir água ao Rei dos Reis. Que coisa linda. São vários textos que nos falam da honra do convite. Mateus 22 vai nos falar, Jesus conta uma parábola de um rei que faz uma festa para o seu filho, chama os seus servos, súditos, mas eles têm tantos compromissos que não podem participar. Não dando desculpas, eles não entendiam a honra do convite. A Bíblia nos conta mais uma história, a história das 10 damas de honra, que se preparavam. Era assim que no passado funcionavam os casamentos, as damas iam iluminando o caminho, mas elas precisavam estar preparadas. E a Bíblia diz que 5 estavam com óleo, tudo programado, mas outras 5 não, elas não entenderam a honra do convite. Sabe, muitas vezes não compreendemos o que representa Jesus nos pedir água, Deus nos convidar para saciar a sede dele de adoração. Que convite tremendo. Eu fiquei lembrando da história de John Newton. Quantos já ouviram Amazing Grace aqui? Essa canção é famosa. Ele é o compositor dessa canção. Aos 6 anos perdeu sua mãe, ficou revoltado, e depois de vários embates com o pai, ele tem uma vida bastante devassa e acaba se entregando ao trabalho de mercadante de escravos. Ele era o chefe de um navio negreiro. E nesse contexto de uma vida muito desregrada, muito degradante, ele está no navio e encontra um livro cristão, e ele começa a ler. E esse livro falava sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, que apesar dos nossos pecados, nos convida para ter comunhão com Ele, para servir um copo d'água. E ele é tocado por tudo aquilo, e na sequência acontece uma tempestade. E aquele homem então faz uma oração: Senhor, se o Senhor me livrar da morte, eu quero fazer diferente. Eu quero ressignificar a minha vida. Eu quero honrar o teu convite. E então o Senhor o livra da morte. E de fato ele se entrega ao Senhor, vira um pastor anglicano. E ele compõe essa música. Essa música tinha a ver com os lamentos que ele ouvia dos escravos, enquanto fazia o transporte. Eles não podiam falar, lhe era negado o direito de palavra, e por isso eles cantavam um lamento, sem pronunciar palavras. Era isso que ele ouvia. Ele pega o lamento e põe letra. Graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo, aleluia. Aquele lamento que o atormentava, agora se transforma na canção de louvor. A verdade é que nós somos pecadores, não somos melhores que aquela mulher, nem do que aquele homem. E talvez existe uma canção de lamento que te acompanha quando você põe a cabeça no travesseiro. Lembranças que vêm
coisas que você não gosta, que tem a ver com a tua história, com os teus pecados, com a tua queda. Mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, Ele te pediu um copo d'água. Que honra! Que convite maravilhoso! Aleluia! Que maravilhosa graça de Jesus. Foi esse o entendimento de Maria Madalena, depois que Jesus a liberta dos demônios. No encontro ela leva o perfume caro, ela joga os seus pés, ela enxuga com seus cabelos. Ela queria honrar o convite daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quantos entendem a honra do convite? Quantos querem dedicar a vida para honrar o Rei? Jesus está pedindo um copo de água para você. Jesus está pedindo um copo de água para mim e para você. Mas esse texto também me ensina algo diferente. Podemos saciar a sede e adoração do Pai quando entendemos o que representa exclusividade. E é interessante o versículo 16. Jesus está conversando com a mulher e diz: vá, chame o seu marido e volte. Ela responde: não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. É interessante essa história. Jesus está tratando a vida daquela mulher e está revelando a sua história. Depois ela vai dizer: veja o que é profeta. Mas é muito interessante porque a história dessa mulher tem um paralelo muito interessante com a história dos samaritanos. Eu creio que Jesus foi restaurar um povo, os altares de um povo. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 41, a Bíblia vai nos mostrar o que acontece com os samaritanos. O reino havia se dividido: reino do norte, reino do sul. Samaria era a capital do reino do norte. E então, a Bíblia diz que por causa da idolatria do povo de Israel, do reino do norte, vem a perseguição, o exílio. E o exílio sobre o povo do norte vem primeiro com os assírios. E é interessante porque, ao contrário de Nabucodonosor e os babilônios, os assírios tinham uma tática de expansão do império. Eles misturavam os povos. Então, naquela região, eles mandam 5 outros povos para aquele lugar. E é interessante porque cada um dos povos que se mistura com os samaritanos traz os seus deuses, os seus ídolos. E aí a Bíblia diz que o povo começa a adorar esses deuses. Mas Deus então manda uma peste. Alguns leões começam a vir e devorar as pessoas. E eles ficam angustiados e mandam um representante falar com o rei da Síria para que mandasse um sacerdote do povo de Israel, porque o Deus da terra estava bravo. E aí ele então manda um sacerdote que os ensina o culto ao Senhor, ensina o que representa a palavra, ensina-os a adorar a Deus, ao Deus de Israel, Yahvé. Mas o que acontece é que eles sim começam a prestar culto a Deus, mas continuam com os outros altares. E agora, a história daquela mulher tem a ver com os 5 povos, com os 5 maridos. Em outras palavras, o que Jesus está pedindo é exclusividade. A nossa relação com Deus precisa ser exclusiva. Eles tinham um marido que não era e mais 5. Não funciona assim. Muitos de nós temos amantes na nossa relação com Deus. E a Bíblia vai condenar isso. São tantas as pessoas que vêm à igreja, reconhecem Jesus e a palavra, mas ainda têm seus santos de devoção. Ainda carregam amuletos. Ainda buscam no horóscopo respostas. São tantas as pessoas que adicionam Jesus nas suas crenças, mas não se entregam exclusivamente a Ele. Talvez você chegou aqui e eu quero te dizer, se você quer saciar a sede e a adoração do Pai, Ele quer um relacionamento exclusivo, único com você. Ele não divide a glória dele com ninguém.
Sabe, muitas vezes nós, já maduros na fé, também temos amantes, projetos, pessoas, coisas que roubam o lugar de Deus na nossa vida. Talvez seja um plano de sucesso, o amor ao dinheiro, o teu trabalho, projetos pessoais que você entrega tudo por eles. Às vezes até mesmo coisas fúteis roubam a atenção que deveria ser do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei você, eu tenho muita dificuldade com a Netflix, com as séries. Porque quando eu começo a ver, eu tenho que ver até o final. E aquilo é uma praga. Você vê e daí você fala, puxa, eu preciso ver a outra. Aí você vai mais um. Não, mas eu vou ver a outra. Daí você vai mais um. E quando você vê, é 3 horas da manhã. E tem muita gente que, por causa de coisas fúteis, que a gente não reavalia, quando tiver 1 dia, 2 dias, 5 dias, e o lugar da devoção fica desarrumado, abandonado, porque a gente está correndo atrás de outros amantes. Hoje, em nome de Jesus, eu quero restaurar na minha vida o lugar de Deus. Talvez você tenha que fazer concessões, mudar a maneira como você encara o trabalho, os projetos, os planos, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer exclusividade. Quantos querem dar a exclusividade que ele merece? Jesus está te pedindo apenas um pouco de água. Mas enquanto eu li esse texto, Deus continuou falando. E aí a mulher vai falar, nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora a conversa gira em torno do lugar da verdadeira adoração. Que lugar é esse? Que lugar é esse? É interessante o contexto aqui. Depois do exílio babilônico, agora o Reino do Sul volta. E eles se metem a construir o templo do Senhor. Há um esforço. Neemias, Esdras, homens de Deus, começam esse trabalho. E é nesse contexto que os samaritanos que permaneceram na terra, os que estavam ali no norte, vêm se oferecer para ajudar no projeto de construção. Mas, por causa da mistura que eles haviam feito, aqueles líderes do povo de Deus não deixam eles participar. Isso causa revolta. Sanbalate, Tobias, esses homens agora tentam impedir a construção do templo. Montam estratégias, mandam cartas, tentam atrapalhar. Mas como não conseguem, eles constroem um templo em Gerizim. Eu não sei se você lembra da história, mas o Gerizim era o monte da bênção. Lembra quando Moisés manda, separa o povo, Ebal e Gerizim, proferir maldições no monte, proferir bênçãos no outro. Gerizim era o monte da bênção. Eles escolhem aquele lugar, estabelecem como um lugar sagrado, e agora estabelece um templo novo, com um sacerdócio novo, com regras diferentes, liturgias diferentes. A situação fica mais complicada porque 129 anos antes de Cristo, João Hircano vem, e os judeus agora trabalham e destroem esse templo em Gerizim, e agora os samaritanos e os judeus não se dão, e a situação fica mais complicada, há uma revolta. Essa mulher está falando com Jesus e está perguntando qual é o lugar sagrado. É esse monte Gerizim? É um monte Sinai? Jerusalém? Qual é o lugar sagrado?
E aí Jesus vai falar para ela: o lugar sagrado é outro. É o teu coração, mulher. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente seu. Sabe, muitas vezes na nossa devoção, ou na busca de adorar a Deus, nos concentramos no que representa o sagrado, lugares, ritos, sistemas, liturgias. Mas esquecemos que Deus não está nestes lugares. O que Ele procura de verdade são corações quebrantados, disponíveis a viver plenamente a sua vontade. Isso que representa adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu nunca me esqueço um dia que eu estava orando lá na garagem em casa. Eu tinha o meu buraco e eu estava lá orando. Eu alugava a garagem de um vizinho que era médico. Ele chegou de carro e me viu orando lá no meu buraco. Ele ficou tão assim, achou tão estranho que ele veio com o carro pertinho, abriu a janela. O que você está fazendo aí? Falou, estou orando. Sério mesmo, você ora aqui na garagem? Falei, sim. Aí ele parou o carro, estacionou e veio conversar comigo. Falou, mas por que você ora aqui? Falei, eu vou ser bem sincero, é porque eu sou um pouco barulhento. E aí eu gosto de tocar violão, eu oro alto, daí incomodava em casa. Eu achei que aqui na garagem é melhor. Só tem carro, não incomoda ninguém. Ele falou, mas Deus se revela para você aqui no meio dos carros? Falei, sim. Falei, sabe, eu estava tanto querendo ter um encontro com Deus, que eu resolvi fazer algo. Eu fui lá, guardei dinheiro, chamei meu irmão, nós compramos uma passagem, nós fomos para o Vaticano. E eu comecei a ir nos lugares sagrados. Aí ele foi falando, eu fui na capela tal, eu fui em tal lugar, eu fui no céu. Mas cada lugar que eu chegava, eu não sentia nada. Parecia que Deus não se revelava para mim. E aí falaram para mim, olha, tem uma missa que o Papa vai estar. Se eu for lá, eu pensei, agora eu vou encontrar Deus. Eu falei, pode parar. Você gastou um dinheiro danado em todos esses lugares. Eu pego o elevador, venho na garagem e Deus se revela para mim aqui. Deixa eu te explicar uns negócios. Sabe, a busca por Deus não tem a ver com lugares, com símbolos do sagrado. O que Deus espera e procura são corações quebrantados na sua presença. É isso que Jesus ensina quando fala do publicano e fariseu. Um sabia fazer as orações bonitas, sabia como se pronunciar, como falar, sabia das leis. O outro, na sua simplicidade, rasga o coração e diz, Deus, eu quero, eu não consigo, mas eu quero viver a tua vontade, eu desejo isso. Quantos querem saciar a sede e a adoração do Pai? Derrama o teu coração. Ele quer o teu coração. Não se trata do monte A ou B. Ainda hoje os samaritanos se reúnem. Se for na Páscoa lá, tem todo... Você entra na internet, você vai ver. É até interessante porque eles fazem os sacrifícios ainda. Deixam os carneiros cozinhando em água lá um tempão e depois fazem o holocausto. Tem buracos no chão e eles põem fogo. Mas não se trata de lugares. Quantos querem servir um copo de água? Jesus quer teu coração. Quinta lição. Saciamos a sede e a adoração do Pai quando reconhecemos Jesus. Disse a mulher, versículo 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A verdadeira adoração passa pelo reconhecimento de Jesus, de quem Ele é, do seu poder, da sua majestade.
Ele é o Messias. A palavra Messias no hebraico vem de Meler, quer dizer rei, Christos, ungido, rei. Quando ela reconhece quem Ele é, o rei, a sua vida é transformada, sabe? Saciamos a sede e a adoração do Pai quando nos deparamos com Cristo. Ele é o caminho para a adoração verdadeira. É com Ele e através dEle que exaltamos o Pai. Você precisa de encontros com Jesus. É disso que se trata. Esses dias eu entrei na sala e as crianças estavam ouvindo música. E estava tocando uma música, eu creio que eles não entenderam o que era. Mas a música dizia, tem fogo nos olhos. E eu não imaginava que era tão lindo assim. E eu parei para ouvir. A Bíblia está relatando o encontro de João com Jesus. O encontro com Cristo glorificado. Quando Jesus aparece na ilha de Patmos para João, os seus olhos são como chamas de fogo. E diante da beleza, da majestade de Jesus revelada, ele cai prostrado, ele não consegue se levantar, porque ele é o Rei da Glória. Sabe, saciamos a sede e a adoração do Pai, quando entendemos quem Jesus é, quando valorizamos os encontros com Ele, quando buscamos a sua face. Eu não sei se você já teve essa experiência. Paulo, quando teve a experiência com Cristo, ele fica tão impactado em Atos 9, a Bíblia nos conta a experiência dele em Damasco, no caminho de Damasco. Mas depois, em vários outros textos, ele agora conta a experiência maravilhosa que teve. Eu vi a glória de Jesus, tinha um brilho tão forte que eu fiquei cego. Eu fui levado pelas mãos até a casa de Simão, e lá Ananias orou por mim, escamas caíram dos meus olhos. Agora eu posso ver, ele é o Rei da Glória. Pessoas vão ver Jesus esta manhã. Escamas cairão dos olhos. Se você lembrar bem e com cuidado, você vai rememorar na tua história momentos onde Ele apareceu, onde Ele se revelou. Ele é lindo, é maravilhoso. Ele transformou a minha vida. E quando eu lembro, eu desejo outro encontro. É disso que se trata a verdadeira adoração. Reconhecer Jesus, Sua majestade, seu favor. Eu lembro no final de um acampamento, me trouxeram uma menina, ela estava muito perturbada, veio me pedir oração. E foi muito interessante porque enquanto conversávamos e orávamos, foi como se Deus mostrasse para ela os momentos em que Jesus estava cuidando dela, na sua história. Tinha uma história especial, que ela estava se metendo numa grande confusão, uma tragédia ia acontecer. E ela ouve uma voz que ela não reconhece de quem é, chamando da árvore. E ela então não vai na direção, e Deus a livra daquela tragédia, porque ela escuta a voz, e então ela começa a falar, era Deus, era Jesus, Ele que estava me chamando na árvore, Ele que me convidou aquele dia. E ela então se prostra, e naquele momento ela tem um encontro real e verdadeiro com Jesus. Hoje eu quero te falar o que fascinou João e o fez escrever o Evangelho. No primeiro capítulo, ele começa a falar de Cristo. Ele é o Verbo, a palavra de Deus que virou carne e habitou entre nós. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Mestre, o Messias, o Cristo. Ele é o Filho do homem prometido. Ele é a escada. Quando levam Natanael até Jesus, ele diz, eu te vi debaixo da figueira. Ele fica impressionado, como assim? Como o Senhor sabia onde eu estava? O que aconteceu comigo? Ele diz, você está impressionado com isso. Você verá os anjos descendo sobre o Filho do Homem, subindo e descendo. Eu sou a escada que revela a glória. Hoje eu quero te apresentar Jesus. Quando reconhecemos quem Ele é, temos o desejo de saciar. Podemos sim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantos querem servir um copo de água para Jesus? Reconheça quem Ele é. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o teu Salvador. Mas eu continuei lendo a história e falei, Deus, eu quero mais. De que maneira eu posso saciar a sede e a adoração do Pai? E aí a história continua, versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele
pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quando tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe, saciamos a sede e a adoração do Pai quando apresentamos Jesus para os outros. Essa mulher agora estava tão animada com a notícia. O Messias tinha se revelado a ela no poço, enquanto ela ia buscar água. Ela então abandona o cântaro vazio e sai correndo para falar para os outros: ei, eu encontrei alguém que contou as minhas histórias, que revelou quem eu era. Eu encontrei alguém. E ela começa a chamar as pessoas. Glorificamos Jesus quando apresentamos a realidade do que Ele fez em nossas vidas para os outros. E sabe, enquanto eu lia isso, Jesus me impactou e falou comigo profundamente a respeito da necessidade de evangelizarmos de forma intencional. Muitas vezes achamos que fazemos isso para os outros, mas não se trata disso. Enquanto anunciamos quem é Jesus para o mundo, exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Quantos querem saciar a sede de adoração do Pai? Quantos querem servir um pote de água? Anunciem, anunciem, anunciem o que Jesus fez, como Ele restaurou a vida de vocês. Anunciem. Já parou para pensar como nós não fazemos isso de forma intencional? Nós vamos à igreja, a maioria das vezes chegamos com a nossa família e só com ela. Paramos de anunciar, paramos de declarar, não somos intencionais. Isso tem me incomodado tanto. Quantas vezes passam tempos e tempos sem que nós levemos uma pessoa às águas do batismo. Há quanto tempo você não celebra isso? A verdade é que não saciamos o Senhor porque não somos intencionais. Eu tenho ressignificado, tem muita gente que não entende o valor das células. Deixa eu te dizer, a célula não pode servir apenas a você. Ela é uma ferramenta de evangelização. Por quê? Tem muita gente que talvez não viria aqui, mas ela vai na tua casa. E quando a gente arruma o foco, a alegria, porque Deus é glorificado. Eu lembro quando começou a célula, comecei uma célula no ano passado, eu, minha esposa e um casal. Nós fomos fazer a lista com os nomes, intencionalmente, os vizinhos que a gente ia convidar, as pessoas que a gente ia ligar, quem a gente ia atrás. E foi tão especial, porque na outra semana eles fizeram a lista deles e nós a nossa, e ligamos. Quando chegamos na célula, tinha gente lá, veio à nossa casa. E quando nós terminamos de apresentar o que Jesus tinha feito, gente se converteu. E quase toda semana alguém se converte na célula. E há uma celebração, uma alegria enorme. Sabe por quê? Glorificamos ao Pai quando apresentamos Jesus às pessoas. Ei, quem quer dar um copo de água para Jesus? Seja intencional. Seja intencional. Por fim, quero terminar. Senão a gente não almoça hoje. 7 pontos, estou batendo recorde aqui hoje. Servimos o copo de água, saciamos a sede de adoração do Pai, quando valorizamos a obra do Espírito Santo. É interessante porque Jesus vai dizer àquela mulher: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É muito interessante porque Jesus fala da água viva e Ele
Está falando da obra do Espírito Santo em nós. Sabe, mesmo para adorar a Deus, precisamos da ação do Espírito nas nossas vidas. Não conseguimos entregar nada que lhe agrade verdadeiramente sem a ação do Espírito em nós. Não conseguimos viver os valores, os preceitos do reino sem a ação do Espírito em nós. É Ele quem regenera, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem gera as qualidades de Deus em nós. Amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. É Ele quem nos capacita com os dons do Espírito. E é por isso que para glorificar a Deus, sim, para saciar a sede da adoração do Pai, precisamos que o Espírito atue em nós. E aí quando Ele faz isso, rios de águas vivas fluem. E nós levamos o copo, um pouco de água, para servir a Jesus. Eu gosto das histórias de Moody, e lembro de ler um livro que contava esse evangelista, esse avivalista, que tinham duas senhoras que sempre sentavam à frente nos cultos que ele pregava na igreja. E um dia elas vieram até ele e falaram: nós estamos orando por você. Ele falou: mas ore pelas pessoas. Nós estamos orando por você. Você precisa do poder do Espírito Santo no teu ministério. Ele não entendeu muito bem. Passado alguns dias, está fazendo uma viagem para uma conferência. Enquanto está descarregando as malas, alguém vem e bate no seu ombro. Era um senhor de cabelos brancos, ele não conhecia, não sabia sequer o nome. Mas aquele homem com o dedo em riste aponta para ele e diz: jovem, quando falar outra vez, glorifique o Espírito Santo de Deus. Ele sai impactado. Chega no quarto e diz: Senhor, o Senhor quer fazer algo. Eu preciso da obra do Teu Espírito. Eu preciso do Senhor para glorificar o Teu nome. E ali ele relata que o Espírito Santo é derramado, ele tem uma experiência com Deus, assim como Paulo falou: tem coisas que eu nem convém dizer. Deus o visita. Ele vai pregar aquela semana de novo. E ele diz: era um sermão repetido, eu já tinha pregado em outros lugares, mas desta vez, quando ele fez o apelo, ao contrário de antes, que poucos vinham, centenas começaram a vir à frente para glorificar a Deus. Precisamos que o Espírito no nosso interior faça fluir rios de águas vivas. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da ação do Espírito. Ele vai tornar a tua vida um altar. Fontes inesgotáveis vão fluir do seu interior. É Ele quem faz a obra. É Ele quem nos transforma. É Ele quem nos empodera. Eu quero servir da melhor forma. Um copo de água. Jesus está me pedindo, eu quero. Quantos desejam mesmo? Se hoje você quer pedir: Pai, me ajuda, eu quero saciar tua sede de adoração. Eu quero servir um pouco de água. Esses dias eu pedi água de novo para o Benício. Ele fez direitinho dessa vez. Foi lá, trouxe a água gelada, falou: tá aqui, papai. Talvez antes você não entendia, mas hoje Deus te dá uma nova oportunidade. Quantos querem servir a Jesus? Se esse é o teu desejo, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora e pedir: Deus, nos ajuda. Nos ajuda. Queremos saciar tua sede de adoração. Feche teus olhos aonde você estava.
Quero fazer algumas perguntas e quero orar por você. Eu não sei o que Deus te mostrou. Talvez Deus queira mexer em alguns propósitos, ou melhor, definir necessidades na sua vida. Talvez Deus te pediu exclusividade. Talvez o Senhor falou com você, te fez entender que o lugar da adoração é o teu coração, a tua vida entregue. Talvez Ele te mostrou que você precisa da ação do Espírito para entregar numa oferta melhor. Hoje eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, queremos saciar a sede de adoração do Pai. Somos limitados, somos pecadores, somos falhos, mas nos sentimos tão honrados pelo convite. Muito obrigado. É privilégio servir a Jesus, é privilégio servir o reino, é privilégio trabalhar nas coisas de Deus. Por isso, Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o Teu Espírito seja derramado sobre nós. Que o Senhor opere de tal maneira que do nosso interior fluam rios de águas vivas. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus que o Teu poder caia sobre esta casa hoje e sobre cada um de nós. Somos limitados para Te entregar algo de valor. Somos limitados, Pai. Queremos tantas coisas que não conseguimos fazer e completar. Mas quando o Teu Espírito opera em nós, anunciamos Jesus, pregamos o Evangelho, somos usados. Glorificamos ao Senhor com as nossas vidas. Nos capacita. Queremos atender o Teu pedido, Pai. Queremos levar um copo de água para o Senhor. Nos ajuda, Pai. Quero pedir que em cada casa altares sejam levantados, empresas, lugares de trabalho, os meus irmãos, que nós juntos possamos exaltar ao Senhor com as nossas vidas. Recebe, Pai, hoje aquilo que Te entregamos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Quero adorar-Te com